Olá, sou Stephanie, acadêmica de Direito, e quero conversar um pouquinho com vocês sobre... Eu vou falar um pouquinho sobre de espécies de culpa no direito penal. Existe a culpa consciente e a culpa inconsciente. A inconsciente é justamente o que eu acabei de falar. É quando a pessoa cometeu algo que não tinha aquela intenção. O contrário da consciente, você cometeu aquilo ciente do que estava fazendo, do que queria chegar, aonde queria chegar. Um exemplo de culpa inconsciente. Um motoqueiro tá lá andando na motinha, a velocidade máxima é 80, ele estava a 100. E nisso, um pedestre simplesmente do nada aparece. Isso de noite. E ele bate nesse pedestre. Foi consciente ou inconsciente? Foi inconsciente, porque ele não previa que naquele momento teria um pedestre. Exemplo de culpa consciente. Estou eu atrasada para ir para a faculdade. Eu sei que se eu for pela BR vai demorar. Daí eu resolvi ir pela calçada. Eu sabendo que eu indo pela calçada eu estou errada e posso causar um acidente, mas mesmo assim eu sigo fazendo aquilo. E claro que aquilo já estava previsto que ia acontecer. Eu fui e atropelei alguém. Foi inconsciente ou foi consciente? E assim, tanto o eventual quanto o inconsciente, para a lei, vai ser punido da mesma forma. E agora a gente vai falar sobre culpa própria e culpa imprópria. Quando teve realmente a intenção e quando não teve. A culpa própria. A pessoa não quer o resultado, nem assume o risco de produzi-lo. Entretanto, ela simplesmente agiu na imprudência. Fez algo que não devia. Né? Agiu na imprudência. Ela fez algo que não tem habilidade, não tem técnica. Mas mesmo ela não tendo técnica, habilidade, conhecimento e tudo mais, ela executou aquilo. A culpa imprópria, ela é o quê? A pessoa tem técnica, conhecimento, ela sabe executar aquilo. Porém, ela se enganou de um jeito que poderia ter evitado o engano. Ela errou, mas poderia ter evitado. Um exemplo. Um pai é militar. Na madrugada ele levanta e ele vê uma sombra. Automaticamente ele saca a arma e atira, achando que era o quê? Um ladrão. Porém, ele, ao acender a luz, vê que era a filha. A intenção dele era de atirar em quem? No invasor. Porém, a lei entende-se que, apesar da intenção inicial, o erro o levou a responder pela culpa. E um ponto curioso é que é a única modalidade de culpa que admite tentativa. Culpa presumida. É crucial saber que a culpa presumida hoje não existe mais no direito penal brasileiro. E para se usar hoje em dia a culpa presumida, a pessoa precisa provar por quem a alega. A responsabilidade penal é a subjetividade, ou seja, ela é ligada a uma conduta e a mente da pessoa. Eu vou falar um pouquinho sobre graus de culpa e compensação de culpas. Graus de culpa, né? Grave, leve e levíssima. No direito penal não existe isso. Se você cometeu um gravezinho, pequenininho, não existe, tá? Ou você cometeu ou você não cometeu. A diferença é que, mesmo você cometendo um crime grave ou um menor, o que vai diferenciar é a tua sentença, né? Mas não vai deixar de existir a culpa. No direito penal não existe isso, tá? A compensação de culpa. Se duas pessoas agiram com culpa e usaram de um resultado, cada uma vai responder pelo que cometeu. A culpa da vítima não acumula a quem causou o dano. É claro que a culpa da vítima pode ser considerada pelo juiz na hora de aplicar a pena, mas não exclui a culpa do agente. Quando que a culpa pode ser excluída? Tem essa possibilidade? Tem. Existem algumas situações que a culpa pode ser afastada. A pessoa fica... não responde por aquilo. Em casos fortuitos e de força maior. Por exemplo, eventos que não podem ser previstos, né? E nem evitados. Aí a pessoa
não responde por isso. O risco tolerado, por exemplo. Algumas atividades, mesmo sendo perigosas, são aceitas pela sociedade para o processo, né? E se o resultado acontece nessa circunstância, pode não haver a culpa. Pense em um médico que fez uma cirurgia de alto risco para salvar uma vida e a pessoa morreu. Ele quis, ele pôde evitar aquilo? Muitas das vezes não, né? Então, ele fica isento de responder por aquilo. Chegamos ao fim do vídeo, né? Sobre espécies de culpa. E espero que eu tenha sido clara e objetiva. Eu quero falar um pouquinho sobre crime preterologioso. Sabe quando alguém vai cometer um crime? Ela quer cometer um crime. Porém, ela comete um crime e aí esse crime cria uma grande proporção, muito maior do que ela esperava, o que ela almejava alcançar. Um exemplo, né, de como funciona isso é a lesão corporal seguida de morte, prevista no artigo 129 do inciso 3 do Código Penal. A pessoa tinha a intenção de machucar, lesão corporal, mas não tinha a intenção de matar a vítima. Porém, a vítima morreu. Culpa pela morte. Se a pessoa tivesse a intenção de matar, ela responderia por homicídio. Porém, a morte foi um acidente causado por uma conduta culposa durante uma agressão inicial. A previsibilidade importa para que seja preterologiosa a morte ou o resultado mais grave tem que ser previsto. E muitas das vezes não dá, a não ser que a pessoa seja um médium, né? Preterdolo versus qualidade pelo resultado. É uma espécie e o outro gênero. Todo crime preterdoloso é um crime qualificado pelo resultado, mas nem todo crime qualificado pelo resultado é preterdoloso. O crime qualificado pelo resultado é um crime que tem como a base um resultado que agrava a pena. Existem várias formas. Dolo mais dolo, um exemplo. Latrocínio é o roubo com a intenção de matar ou assumir um risco de matar alguém. Culpa mais dolo, um exemplo, um acidente de trânsito. A pessoa cometeu um acidente e simplesmente ela foge sem prestar nenhum tipo de socorro. No preterologioso, a intenção do dolo está na primeira parte, que é a falta de cuidado. A culpa causa o resultado mais grave, que não era o objetivo. Em resumo de tudo, o crime preterologioso é uma figura híbrida do direito penal, começa com um dolo e termina com o resultado mais grave da culpa. A intenção inicial não era a mesma do final.